Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, tem sido bom e da sua bondade Ele tem falado muito ao coração da sua igreja. E eu espero que hoje possa ser mais uma vez em que a gente possa receber de Deus algumas palavras para trazer instrução para o nosso coração, direcionamento para a vida da igreja. E eu peço que vocês orem comigo, peçam ao Senhor, sabe, que o Senhor fala ao coração de vocês também, que você saia daqui com a mensagem do Senhor. Eu peço que vocês fechem seus olhos, baixe sua cabeça e clame a Deus por escutar mais da voz dEle agora nesse momento. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite maravilhosa, pelo qual o Senhor já tem estado presente e falado tanto. Mas por mais uma vez, te pedimos ainda mais. Fala através da minha vida para a igreja. Fala ao coração da tua igreja. Que toda palavra lida e tudo que foi explanado, Senhor Deus, possa tomar um bom direcionamento nos corações de todos aqui presentes e de todos que estão escutando. Eu oro ao Senhor porque eu sei que eu tenho as minhas falhas e limitações, mas eu me coloco diante do Senhor agora. Usa a minha vida, usa o meu ser, usa tudo o que eu sou, Pai, em prol da tua glória agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Lucas 10. Que vai ser o texto, o capítulo que a gente vai tirar as maiores lições de tudo aquilo que a gente vai falar hoje. A gente vai tomar por base a parábola do bom samaritano, uma parábola muito conhecida, mas que mais uma vez vai nos ensinar tanto. Já deixe sua Bíblia aí pronta. Ontem à noite tivemos aqui o culto da juventude. E nesse culto, quem ministrou a palavra foi Vitor, mais conhecido por Alana como João Vitor. E ele falava a respeito das vozes que precisam se levantar nesse tempo. A voz profética da igreja que precisa se levantar nesse momento. E é muito interessante falar isso, porque serve bem de introdução para aquilo que eu quero falar hoje. Em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 10, verso 14, vai dizer que existem muitas vozes nesse mundo e todas elas têm algum sentido. Se a voz profética da igreja se calar, vozes se levantarão nesse mundo. Se a igreja negligenciar o seu papel de voz profética nesse mundo, o mundo irá se levantar com as suas propostas, com as suas respostas. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tem tudo a ver, porque nesse tempo que a gente vive, vivemos um tempo de muita ideologia, muitos movimentos, muitas vozes no mundo se levantam, tentando explicar o que está acontecendo, trazendo soluções para as dores da humanidade, para as mazelas da humanidade. E nós, como os cristãos, temos o direito e muitas vezes o dever de rejeitar muitas dessas respostas que se levantam no mundo. Contudo, nós não podemos estar alheio ou fechar os nossos olhos para as perguntas que o mundo faz. Nós não podemos ignorar as perguntas. Você pode rejeitar, sabe, a proposta do marxismo, e deve, mas você não pode ignorar a pobreza nem a desigualdade de classe. Você pode ignorar o feminismo radical,
mas você não pode ignorar a violência contra a mulher. Você pode rejeitar o ambientalismo radical, mas você não pode ignorar a poluição, a degradação e tudo aquilo que o ser humano tem feito com o mundo hoje. O que eu estou querendo dizer é que o Senhor tem nos chamado, em um primeiro momento, para escutar o que é que o mundo está clamando. Você precisa ter ouvidos atentos àquilo que está sendo clamado pelo mundo. Nós, como igrejas, a voz profética para esse mundo precisa primeiro escutar antes de falar. Nessa introdução, eu queria que você lesse comigo a parábola do bom samaritano. Ela vai do versículo 25 até o 37. Acompanhe na sua Bíblia comigo. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como você a entende? E isso ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. E por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto daquele homem, e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, e aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para a hospedaria. Tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Vá e faça o mesmo. Amém? Desigualdade, violência, crises ambientais, racismo, fome, corrupção, são essas todas as perguntas que gritam todos os dias para nós. Todos os dias nós somos confrontados com essas mazelas da humanidade. Todos os dias pessoas têm levantado um clamor, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, em agonia. Basta a gente poder parar e escutar um pouco tudo o que acontece hoje, seja nos noticiários, seja nos entretenimentos como, sei lá, filmes, seriados. Todos eles, sabe, clamam por uma resposta em meio a essas mazelas. Jesus é o maior exemplo que a gente tem. Jesus teve compaixão daquele povo. Os problemas da humanidade que acontecem hoje também aconteciam antigamente no tempo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi negligente com nenhum deles que se chegou a Ele. Jesus sempre com um coração e com muito amor tentou, sabe, dar a resposta correta para aquela mazela, para aquela dor,
para aquela dificuldade ou para aquela situação. Jesus ouviu o clamor dos pobres, dos marginalizados, dos feridos, aqueles que estavam à beira do caminho. Jesus olhava para aquele povo que estava já cansado, que já estava, fadigado, e dizia assim: vem a mim, porque encontrará descanso, encontrará alívio para a sua alma. O bom samaritano dessa parábola, ele não perguntou àquele homem ferido como ele foi parar ali. Ele apenas teve compaixão daquela pessoa. Ele apenas olhou para aquela dificuldade e ele amou. Só que essa parábola aqui, ela, Jesus era fora de série, fantástico. Tudo nessa parábola, ela tem uma intenção muito, certeira, muito proveitosa. Aqui ele começa falando o seguinte, vamos analisar apenas um pouco aqui. Ele fala que um intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Logo de cara nós entendemos que, aquele intérprete da lei, aquele cara que entendia, aquele cara, que era um doutor da lei, alguém que tinha a letra em suas mãos e em sua mente, sabia de tudo o que tinha na Torá, nos livros antigos, nos profetas, e ele chegou diante do Senhor Jesus Cristo para pô-lo à prova. E aqui eu tiro uma primeira reflexão para nós como igreja, porque esse homem aqui certamente tinha um coração que ansiava pela volta do Messias, porque ele era um intérprete da lei. Ele sabia que toda a Torá e o Antigo Testamento apontava para o Messias que viria, apontava para um Cristo que iria vir e libertar. O coração do judeu ansiava por isso. De geração em geração aquilo era falado, falado entre as famílias, nas sinagogas. A esperança do povo era alimentada através dos testemunhos da fala do Antigo Testamento, da escrita lá, da leitura no templo. E estava diante daquele homem Jesus Cristo, o Messias que veio à terra. E em vez deles lançar aos pés dele, com uma conclusão daquilo que tudo que ele ansiava no coração, ele estava ali para pôr Jesus à prova. Ele estava ali não para adorar o Messias que veio, ele estava ali para pegar Jesus em algum vacilo. Ele estava ali para pegar o Senhor Jesus em alguma pegadinha. Esse texto fala, esse início, que por mais que nós conhecemos a respeito de teologia, ou a respeito do funcionamento de uma igreja, porque você participa de um ministério A ou B, mesmo assim, você pode se chegar a Cristo com intenção ruim no coração. Mesmo tendo todo esse conhecimento, você pode chegar ao Senhor Jesus Cristo com um coração arrogante. Você pode se achegar a Ele com um coração de uma intenção errada. Qual é a intenção que nós aqui estamos se chegando a Cristo? Será que em nossa humildade a gente tem, entendido que nós somos pecadores e errados e precisamos muito do amor de Deus? Porque toda vez que eu troco a presença de Deus por qualquer entretenimento no mundo, eu dou uma mensagem diferente disso. Porque todas as vezes que eu gasto mais tempo, vendendo minha alma, ou seja, meu intelecto, ou tudo aquilo o meu centro das emoções, para as redes sociais e não a Cristo, eu estou, negando a Ele. Toda vez que eu chego a Ele, dizendo assim: eu não preciso de você. Em outras linhas, ou por baixo dos panos, a gente tem negligenciado. Mas veja como começa a certeira essa mensagem. Porque Cristo, Ele sabe a intenção do coração daquele homem. Sabe ou não sabe? Cristo sabia quem era aquele homem e o que ele queria fazer ali.
E quando aquele homem pergunta, como eu faço para herdar a vida eterna? Cristo sabia que ele tinha a resposta. Tanto que quando ele faz assim, o que é que diz a lei? Você não é um intérprete da lei? O que é que diz a lei? E veja a forma certeira, como aquele rapaz, como aquele intérprete da lei ele fala. Versículo 27. Ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Que resposta belíssima, que resposta certeira. Cristo olha para aquele homem e fala assim, ó, faz isso e você viverá. Faz isso e você viverá. Só que aquele homem, ele estava com o coração obstinado em pegar Jesus em algum vacilo. E ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Mas quem é o meu próximo? E ali Cristo começa a narrar essa parábola. E essa parábola ela vem para ferir o orgulho não só do intérprete da lei, mas da igreja. Você sabe que o samaritano, ele era alguém que sofria preconceito dos judeus. Você sabe que os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. A gente já falou isso aqui várias vezes. E Cristo usa essa figura, alguém alvo de preconceito, alguém alvo, sabe, de falácias, para ser o herói da história, para dizer àquele intérprete da lei que, sabe, ele que é marginalizado e que sofre preconceito, ele está amando pessoas e vocês não, e a igreja não. Alguns estudiosos falam que o samaritano, ele tinha bastante conhecimento da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, mas os outros textos dos profetas, eles não eram tão apegados. E mesmo assim, Cristo está dizendo assim, ó, está vendo essa figura do samaritano que sofre preconceito de você? Ele tem um conhecimento limitado, você tem um conhecimento melhor, igreja do Senhor. Ele tem um conhecimento limitado, e mesmo assim, ele ama as pessoas. Agora o levita e o sacerdote da história, aqueles o qual deveriam ser, sabe, aqueles da igreja que deveriam levar o amor, esses passaram de longe. Na ânsia, igreja do Senhor, de entender de igreja, de participar há muito tempo da igreja, a gente está desconsiderando pessoas aí fora que são alvos do amor de Deus. Infelizmente, a gente vê alguns exemplos de amor mais positivo aí fora do que em alguns que estão dentro da igreja. E essa parábola fala a respeito disso. Quando a gente começa falando assim, o mundo clama por respostas e Deus nos chama a ouvir. Isso quer dizer que talvez a igreja não esteja se levantando da forma correta, ouvindo o clamor desse povo aí fora. Qual é a resposta que temos dado a todas essas mazelas? E muitas dessas dores do mundo, eles estão ao nosso redor. Ao nosso redor, você não precisa ir para longe, você está inserido em algum contexto, sabe, de dificuldade. Qual é a resposta que a igreja tem para a violência estar aí fora? Qual é a resposta da igreja para a fome que está sendo assolando o mundo? Qual é a resposta da igreja para a violência doméstica que acontece aí? Mulheres sendo espancadas por seus companheiros e maridos. Qual é a resposta da igreja? Ou você está tão cheio de si, cheio de programação, que não está escutando as dores do mundo? Ou você está cheio de si, está cheio de, sabe, e não está se achegando a Deus com o coração que deveria? Fato é, meu irmão, que nós precisamos ser como esse samaritano. Alguém que, quando viu a dificuldade, independente de ter o seu rumo, o seu caminho, o seu objetivo, ele agiu de íntima compaixão e amor às pessoas.
ele agiu de íntima compaixão, sabe? E se doou para aquela pessoa. Certamente, você pode fazer alguma coisa. Você é dotado do Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo de Deus, ele é poder para salvar esse mundo, e ele habita em você. Por mais que você, Senhor, eu não sei o que fazer nessa hora, mas eu sei que se você clamar a Deus, ele virá. Ele virá. O Espírito Santo, durante as eras dos escritos bíblicos, ele vem dotando pessoas de capacidade para fazer o bem. E não é assim diferente nos nossos dias. Mas a primeira coisa que você precisa é estar atento às dores do mundo. Você precisa ouvir, você precisa compreender, você precisa emprestar o seu ouvido. Uma vez que você se propõe a ouvir, entra uma segunda resposta, um segundo requerimento, que rejeitar o erro não significa ser indiferente à dor. Rejeitar as respostas erradas que muitas vozes e movimentos que estão aí fora propondo, rejeitar a resposta deles não significa ser indiferente à dor humana, a dor que está aí fora. Não significa. Podemos muitas vezes, até devemos, rejeitar as ideologias, mas não podemos de forma alguma, meu irmão e minha irmã, usar isso como justificativa para não se importar com os problemas que essas ideologias, vozes e movimentos, ainda que de forma distorcida, eles tentam resolver. Se a igreja não se levantar, meu irmão, se essa igreja aqui, Ebenezer, não se levantar, alguém vai se levantar aí fora com algum tipo de resposta, e que muitas vezes, para não dizer a maioria, é longe daquilo que Deus idealizou para o ser humano. As pessoas se levantam, essas vozes se levantam, organizações se levantam, porque a igreja é negligente. É negligente, meu irmão. Eu vou citar um exemplo, esse exemplo é muito cruel, mas eu espero que entendam. Recentemente, um adolescente engravidou de um estupro. E aí você sabe, começa a ser uma campanha. Por um lado, as pessoas querem que ela aborte. Por outro lado, as pessoas querem que ela tenha a criança. E fica naquela guerra, parece coisa de política. De um lado todo mundo tem que abortar, do outro lado todo mundo diz não tem que abortar. Você sabe que a posição da igreja de Deus é que a gente é pró-vida. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Aquela menina decidindo manter, como esse caso que eu falei aqui, ela decidiu manter. Quem é que vai ajudar ela a sustentar aquele filho? Ela sendo adolescente e não tendo ninguém para sustentá-la. É você? É a igreja? Você, não só você, eu vou dizer, você é a igreja, entenda. Você que fez textão na internet pró-vida, você chegou na família para dar dinheiro e dizer assim, qual é a dificuldade que você está tendo? A gente vai ajudar você a levar e a manter essa gravidez. Porque se levantou uma ONG que disse assim, a gente vai estar junto com você. Mas em determinado momento a ONG se desfez, e aquela menina ali que decidiu manter a gravidez estava ao Deus dará, passando todo tipo de dificuldade, porque ela não tinha o pai, só tinha a mãe, e agora estava grávida na adolescência com um filho. E cadê a igreja do Senhor que se levanta para atender as dores do mundo? Esse é um dos exemplos que a gente pode caçar vários. O que eu estou querendo dizer é que você e eu precisamos despertar. Porque se você e eu fomos negligentes às mazelas que está aí fora,
Ah, Cleferson, mas o que é que a gente pode fazer? Eu falei que a gente tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se você dizer assim a Ele: Senhor, eu quero estabelecer a Tua vontade aqui na terra, e para isso eu quero que o Senhor me ajude a resolver essa situação e colocar diante dEle. Eu sei, meu irmão, que Ele virá com você, sobre a igreja e sobre você, com a graça extraordinária dEle, e que as coisas serão, sabe, resolvidas em Deus. Porque eu creio, e essa igreja crê, que Jesus Cristo é a solução para todas as mazelas da humanidade. Amém? Se assim não for, o que é que a gente está fazendo aqui? Qual é a mensagem do evangelho que pregamos? Jesus é a solução para isso. A voz profética da igreja precisa se levantar. Você precisa, junto comigo, arregaçar as mangas e fazer. Essa mensagem bateu muito em mim durante a semana. Essa mensagem bateu muito, sabe, por todo tipo de negligência que eu tenho tido. Mas é a mensagem que o Senhor mandou pregar hoje. Porque de fato, a igreja tem sido muito negligente. Um outro fato dessa semana, que bateu muito em mim, que tem a ver com a mensagem, tem a ver com as dores humanas, tem a ver com a negligência da igreja, é a respeito da adoção de filhos. Um casal homossexual estava, sabe, feliz lá na rede social porque tinha conseguido adotar uma criança. E ali algumas pessoas escreveram textos e mais textos condenando, né, aquele ato por ser um casal homossexual. Você sabe que a posição da igreja é a posição contrária à homossexualidade. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Mas quantos casais crentes têm adotado crianças? Têm tirado elas dos orfanatos? Ou você prefere que a criança apodreça no orfanato, em vez de estar num lar? Quantos textos e mais textos foram escritos condenando aquele ato, mas ninguém foi lá adotar uma criança? E qual é a resposta da igreja em relação a isso? É apenas um ato de condenação? O Senhor não nos chamou para debater ideologias, meu irmão. Não. O bom samaritano, ele não chegou naquele rapaz que estava à beira do caminho e perguntou: você fez alguma coisa para cometer isso sobre você? Como aconteceu isso com você? O que é que você fez? Não fez isso, ele só agiu de íntima compaixão. Rejeitar o erro não significa ser indiferente à dor. Não significa a igreja do Senhor. Um outro ponto: a igreja é chamada a responder com o amor de Cristo a todas essas dores da humanidade. Cristo não nos ensinou ou não nos enviou ao mundo para debater ideias ou ideologias, mas para ser luz para esse mundo. Amém? Para fazer uma diferença, para o amor dele, sabe, cobrir todas essas maldades que estamos vendo. A nossa resposta é o reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito. Quando cuidamos dos pobres, protegemos os vulneráveis, buscamos a justiça, estamos mostrando ao mundo uma resposta diferente, mas muito poderosa. A resposta da igreja para o mundo, do amor de Deus, sabe, aplicando ao mundo, ela é uma contradição para eles. Eles não entendem esse amor. Há um tempo atrás, eu me deparei com uma situação que foi muito chocante para mim. Eu sou da igreja há algum tempo, e a gente sempre ouve dizendo assim, ó: você deve amar os seus inimigos e orar por aquele que vos persegue. É ou não é? Nós aprendemos isso, é um mandamento de Deus para a nossa vida. Só que isso aqui era tão comum para mim que eu não entendia a raiva que o mundo tinha com esse mandamento.
Na primeira discussão que eu me deparei, as pessoas estavam bravejando, dizendo assim: não tem que amar nada não, é olho por olho, dente por dente. Se ele fez isso, eu vou dar a recompensa disso. O evangelho, meu irmão, ele é uma contracultura. Ela vai de impacto ao que o mundo pensa. As respostas do mundo, elas não satisfazem, sabe, a ânsia de justiça que Deus colocou no nosso coração. Tanto que todas as respostas que a gente tem em amor a Cristo causa, sabe, uma pane no cérebro deles. Eles ficam sem saber o que fazer, porque o que eles estão esperando é a porrada de volta. O que eles estão esperando é a agressividade de volta, é o ódio, é a raiva, é a violência. E quando a igreja do Senhor se levanta em amor, aquilo é um choque para o coração dele. Ele não sabe onde se enfiar, ele não sabe como responder, ele não sabe como retrucar, porque ele foi retrucado com amor, porque ele foi retrucado com cuidado, com uma esperança. O rapaz que o bom samaritano ajudou, eu fico imaginando ele acordando no outro dia na hospedaria, todo cuidado, com as contas pagas, e dizendo assim: o que é que aconteceu comigo? O que é que aconteceu? Quem cuidou de mim? Ou o que é que eu fiz para alguém cuidar de mim? Meu irmão, você não é chamado para estar discutindo nada, debatendo ideias ou retrucando alguma coisa. Você é chamado para aplicar o amor de Cristo. Cristo, quando ele viu aquela multidão sedenta, não só pelo pão, mas pela esperança da sua alma, do seu espírito, de uma vida eterna, de um rei que viria sobre a vida deles, Jesus teve compaixão delas. A compaixão é um sentimento que acomete o nosso coração, que nos faz fazer alguma coisa. Se você se depara com uma situação, você tem um sentimento e vai embora, você teve apenas pena. A compaixão move a nossa vida em prol daquela vida. A compaixão é a resposta de amor. A compaixão é a resposta que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo. É aquela que devemos aplicar. Nós não somos chamados para ser advogado de Cristo nem da igreja, mas para aplicar o amor dele. Essa é a resposta que o mundo está esperando de nós como igreja. Tanto que a fé cristã, ela é prática, encarnada e compassiva. Entenda, o bom samaritano é um modelo de um cristão que, mesmo vindo fora do sistema religioso oficial, ele agiu com misericórdia, com graça, com compaixão. A fé verdadeira se move, ela age, ela toca, ela cuida. Jesus disse para aquele doutor da lei: vá e faças o mesmo. Nós, como igreja do Senhor, devemos buscar em Deus a solução para as mazelas da nossa comunidade. Qual é a solução da igreja para a violência que se acomete hoje? Cléferson, eu não sei. Você minimamente orou por essa resposta? Minimamente você procurou com o Espírito Santo ali, ajoelhado, a resposta para isso? Para a fome, para a pobreza, para a miséria que se acomete a nossa comunidade. Qual é a solução? O que nós vamos fazer? Pelo qual nós temos levantado? A fé, ela encontra expressão, sabe? A fé, ela encontra expressão no exercício da igreja local, no serviço da igreja local.
quando a igreja, ela serve a comunidade, sabe? A fé, ela encontra a expressão verdadeira dela. Porque o verdadeiro evangelho é cuidar, como foi falado aqui. Qual é a verdadeira religião? É cuidar dos órfãos, das viúvas e servir. Eles estão aí fora esperando uma resposta da igreja. E se a gente negligenciar essa resposta, outras vozes, outros movimentos e outras ideologias se levantarão para tentar suprir essas demandas da alma humana, as mazelas que acometem a humanidade e a esse povo. Assim como o samaritano, sabe? Muitas pessoas estão, sabe, tentando se levantar aí fora como solução para essas mazelas. Já pensou se Jesus Cristo na sua parábola dissesse assim: e veio o sacerdote, e o sacerdote parou para ajudar aquele homem, e naquele mesmo instante o levita desceu, e a levita se juntou ao sacerdote para cuidar daquele homem. E aí ele viu o samaritano, e o samaritano parou e disse assim: o que é que está acontecendo? E quando todo mundo explicou, o samaritano também se juntou aos três, e todo mundo cuidou daquela pessoa. Sabe, meu irmão, a igreja do Senhor, ela é dotada do Espírito Santo de Deus, pelo qual o mundo anseia ter. Todas esses clamor, todas essas questões e demandas do mundo, elas serão supridas pelo Espírito Santo que habita em você e em mim. Jesus é a resposta para eles. Nós somos aqueles que detêm a resposta em nossas mãos. Nós somos aqueles que devemos amar a eles incondicionalmente, sabe? Porque o amor que nos despertou é incondicional, e nós devemos levar esse amor incondicional a eles também. Você deve: Cleferson, mas aquela pessoa, ela é muito mal e terrível. Eu sei, meu irmão, eu peço misericórdia a Deus pelo meu coração também. Tem pessoas que eu não consigo, tem pessoas que eu digo assim: Senhor, é muito difícil, Senhor, é muito doloroso ter que amar essa pessoa. Existem pessoas aí fora assim, e eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, cuida do meu coração, porque eu sei que o Senhor amou a todo mundo da mesma forma, e que até essas pessoas tão horríveis e terríveis, eles são alvos do amor de Deus. E eu tenho orado: Senhor, se não eu, já que eu tenho alguma dificuldade, levanta alguém, mas não deixa de cuidar dessa pessoa. Sabe, meu irmão e minha irmã, essa palavra de hoje é uma palavra para que você e eu começamos a, primeiramente, como diz o primeiro tópico, o mundo clama por resposta e Deus nos convida a ouvir. No mínimo, a gente precisa começar a ouvir, no mínimo, para que o Senhor possa nos dar graça, e ali na comunicação com Ele, a gente possa, sabe, em Deus trazer a solução para todas essas demandas dessa comunidade, todas as demandas da humanidade. Porque eu sei que o Senhor quer levantar uma igreja firme, forte e relevante aqui, e isso passa pela disponibilidade de você colocar-se diante de Deus e a serviço da igreja e dos pastores. Quando o pastor e os pastores se levantarem com programações na intenção, sabe, de servir essa comunidade, de dar solução para essas demandas, sabe, da comunidade: violência, fome, violência doméstica, sabe, drogados, vícios, todas essas demandas, a gente já tem orado para que o Senhor possa dotar os nossos pastores de boas estratégias. Mas se eles se levantarem aqui com o melhor plano, e você e eu não estivermos juntos, dificilmente isso vai ser efetivo como o Senhor gostaria nessa comunidade. Você precisa se levantar assim como o samaritano.
independente do seu coração arrogante como o Senhor da lei. Se você tem esse coração se achando tão superior ao ponto de negligenciar aqueles que estão feridos à beira do caminho, hoje é um tempo que o Espírito Santo vai mudar o seu coração, vai mudar a sua mente, para que você possa começar a entender que essa comunidade, essa comunidade e o Brasil precisa que você e eu, que a voz profética da igreja se levante para dar solução às mazelas e às dores da humanidade. Porque só Jesus, meu irmão, só Jesus pode suprir por completo as lacunas da alma e do espírito dessas pessoas. Nós entendemos isso, mas eles ainda não. Que você e eu possamos entender o que foi pregado hoje. Que você possa sair hoje entendendo um pouco mais a respeito do que o Senhor tem chamado você para ser nessa igreja, do que o Senhor tem, sabe, levantado você para ser. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Vou até chamar o pessoal do louvor também. Você faz parte do corpo de Cristo, amém? Ah, Cleferson, eu sou muito humilde, eu não sei falar, eu tenho pouco conhecimento, eu sou tímido demais, eu não tenho tanto recurso. Meu irmão, você faz parte do corpo de Cristo, amém? O Senhor é o cabeça dessa igreja. Quem mais quer amar e trazer o conhecimento de quem Cristo é para essa comunidade é o cabeça dessa igreja. Você só precisa se colocar à disposição dele, em serviço à igreja. Você vai ser muito usado pelo Senhor. Você vai se surpreender com o que Deus pode fazer através da sua vida. Você vai, sabe, às vezes vai ter situações que você não vai nem se reconhecer, porque você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E em determinado momento no Antigo Testamento, o Espírito Santo se apossava de pessoas para fazer algo extraordinário. Mas nesse tempo, o Espírito Santo já está em você, já está em mim, e você pode sim fazer coisas extraordinárias em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe dores no mundo que possam ficar de pé diante da glória de Deus, do Espírito Santo dele e da palavra que habita em você e na minha boca e na sua boca. Você foi chamado para esse tempo. Você foi chamado para que você pudesse estabelecer o reino de Deus aqui na terra. A resposta da igreja para eles é isso, que o reino de Deus possa se estabelecer. Quando Cristo veio, Cristo começou a falar para eles, vai falando para eles lá fora, fala para os quatro cantos, o reino de Deus chegou. O reino de Deus estabelecido pelo Senhor Jesus no seu advento à terra mudou a história da humanidade. Eles precisam entender isso através da sua vida. Você precisa se levantar como voz profética dos tempos de hoje e combater as mazelas e as demandas da humanidade hoje. Nenhuma voz, nenhuma ideologia e nenhum movimento vai tomar nesse tempo o lugar que é de fato da igreja no mundo. Nós vamos se levantar. Deus, cuide da nossa vida, cuide da nossa igreja, porque o Senhor virá sobre nós e nós estaremos dispostos, assim como o profeta disse, eis-me aqui, eis essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim